Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe mais outro. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles ao Senhor Jesus e pediu-lhe para adorar o diabo. O que você vê sobre as verdadeiras características do diabo a partir dessa situação? Satanás, o diabo, não é absolutamente descarado? Sim. O quanto ele pode ser descarado? Tudo foi criado por Deus. Mas Satanás inverte tudo e mostra para Deus dizendo: olha para a riqueza e a glória de todos esses reinos. Se me adorares, eu te darei tudo isso. Isso não é uma inversão de papéis? Satanás não é descarado. Deus fez tudo, mas foi para sua satisfação? Deus deu tudo à humanidade, mas Satanás quis tomar tudo e depois ele disse: adora-me, adora-me e eu te darei tudo isso. Essa é a face feia de Satanás. Ele é absolutamente descarado, certo? Satanás nem mesmo conhece o sentido da palavra vergonha, e esse é apenas outro exemplo de sua maldade. Ele nem sabe o que é vergonha. Satanás sabe claramente que Deus criou tudo e que ele gerencia e tem domínio sobre tudo. Tudo pertence a Deus e não ao homem, muito menos a Satanás. Mas Satanás, o diabo, despudoradamente disse que daria tudo para Deus. Satanás não está uma vez mais fazendo algo absurdo e descarado. Deus odeia Satanás ainda mais agora, certo? Contudo, não importa o que Satanás tentou fazer. O Senhor Jesus caiu na dele. Não. O que diz o Senhor Jesus? Ao Senhor, teu Deus, adorarás. Essa frase tem algum sentido prático? Sim. Que tipo de sentido prático? Vemos a maldade e o descaramento de Satanás em sua fala. Assim, se o homem adorasse a Satanás, qual seria a conclusão? Ele receberia a riqueza e a glória de todos os reinos? Não. O que ele receberia? A humanidade se tornaria exatamente tão descarada e risível quanto Satanás? Sim. Nesse caso, ela não seria diferente de Satanás. Por essa razão, o Senhor Jesus disse esta frase que é importante para toda e qualquer pessoa: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A qual afirma que se você servir a outro que não seja o Senhor, que não seja o próprio Deus, se adorar a Satanás, o diabo, você chafurdará na mesma imundície que Satanás. Nesse caso, você compartilharia o descaramento de Satanás e sua maldade, e exatamente como Satanás, você tentaria Deus e atacaria Deus. Qual seria então o seu fim? Você seria desprezado por Deus, derrubado por Deus e destruído por Deus, não é certo? Depois que Satanás tinha tentado o Senhor Jesus várias vezes sem sucesso, ele intentou de novo. Satanás não intentou mais e então foi embora. O que isso prova? Isso prova que a natureza maligna de Satanás, que sua malícia, absurdidade e despropósito não são dignas de menção diante de Deus. O Senhor Jesus derrotou Satanás em apenas 3 sentenças e depois ele fugiu com o rabo entre as pernas, demasiado envergonhado para mostrar sua face novamente, e nunca mais tentou o Senhor Jesus. Já que o Senhor Jesus tinha derrotado essa tentação de Satanás, ele pôde então facilmente continuar a obra que tinha para realizar e assumir as tarefas que estavam diante dele. Isso tudo que o Senhor Jesus disse e fez nessa situação tem algum sentido prático para todos se for aplicado agora? Sim.
Que tipo de sentido prático? Derrotar Satanás é coisa fácil de fazer? Não. O que seria então? As pessoas devem ter um entendimento claro da natureza maligna de Satanás. As pessoas devem ter um entendimento acurado das tentações de Satanás. Sim. Se você alguma vez experimentar as tentações de Satanás em sua própria vida, e se for capaz de discernir a natureza maligna de Satanás, você será capaz de derrotá-lo? Se você conhecesse a absurdidade e o despropósito de Satanás, você ainda estaria com Satanás e atacaria Deus? Não estaríamos. Se você entendesse como a malícia e o descaramento de Satanás estão sendo revelados através de você, se você reconhecesse e conhecesse claramente essas coisas, você ainda atacaria e tentaria Deus desse modo? Não faríamos isso. O que vocês farão? Nós nos rebelaremos contra Satanás e o abandonaremos. Isso é coisa fácil de fazer? Não. Não é fácil. Para fazer isso, as pessoas têm de orar com frequência. Elas devem se colocar com frequência diante de Deus. E elas devem se examinar sempre. Elas devem se submeter à disciplina de Deus e ao seu julgamento e castigo, e só desse modo as pessoas se afastarão gradualmente da enganação e do controle de Satanás. Podemos resumir as coisas que perfazem a substância de Satanás a partir dessas coisas que ele disse. Em primeiro lugar, pode-se dizer, em termos gerais, que a substância de Satanás é maligna, o que está em contraste com a santidade de Deus. Por que digo que a substância de Satanás é maligna? É preciso olhar para as consequências do que Satanás faz às pessoas para enxergar isso. Satanás corrompe e controla o homem, e o homem age sob o caráter corrupto de Satanás, e habita um mundo que foi corrompido por Satanás e vive em meio a pessoas corruptas. As massas são involuntariamente possuídas e assimiladas por Satanás. Por isso, o homem tem o caráter corrupto de Satanás, que é a natureza de Satanás. Em tudo o que Satanás disse e fez, vocês viram sua arrogância? Vocês viram seu engano e sua malícia? Como a arrogância de Satanás é demonstrada principalmente? Satanás sempre quer ocupar a posição de Deus? Satanás sempre quer desmantelar a obra de Deus e a posição de Deus e tomá-la para si, de modo que as pessoas sigam, apoiem e adorem a Satanás. Essa é a natureza arrogante de Satanás. Quando corrompe as pessoas, Satanás lhes diz diretamente o que devem fazer. Quando tenta a Deus, Satanás vem e diz: "Eu estou tentando a ti, eu vou te atacar?" Não, em absoluto. Que método Satanás usa? Ele seduz, tenta, ataca e planta suas armadilhas, e até mediante a citação das Escrituras. Satanás fala e age de várias maneiras para alcançar seus motivos sinistros. Depois que Satanás fez isso, o que se pode ver a partir daquilo que é manifestado no homem? As pessoas não são arrogantes. O homem sofreu a corrupção de Satanás por milhares de anos, e assim o homem se tornou arrogante, enganador, malicioso e irracional. Todas essas coisas surgiram devido à natureza de Satanás. Dado que a natureza de Satanás é maligna, ele deu ao homem essa natureza maligna e trouxe ao homem o caráter corrupto maligno. Por essa razão, o homem vive sob o caráter satânico corrupto, e como Satanás, ele se volta contra Deus, ataca a Deus e o tenta, a tal ponto que o homem não adora a Deus e não o reverencia em seu coração.